einen Mann aus dem Kongo in Afrika. Eu conheço homem de Congo, na África. Der ist jetzt Waldorflehrer in Deutschland. Ele agora é professor Waldorf na Alemanha. Und er ist durch den Bürgerkrieg im Kongo nach Europa geworfen worden. E ele foi jogado na Europa através das guerras políticas do Congo. Er ist der Sohn eines Regionalkönigs E ele é im filho, Kongo. de um rei regional, de uma pequena região do Congo. Und ist als Jugendlicher hat gelernt und ist vorbereitet worden, ein König zu werden. E quando jovem, ele aprendeu e foi preparado para se tornar um rei. Dann kam er also nach Deutschland und wohnte bei einer alten Dame zur Untermiete. Quando ele veio para a Alemanha, ele foi morar com uma senhora, alugando parte da casa, do espaço onde ele mora. Und die alte Dame gab ihm ein bisschen Deutschunterricht und dann ein Buch zu lesen. E esta senhora ensinou um pouco de alemão e então lhe deu um livro para ler. Dieses Buch war von Rudolf Steiner. E esse era um livro de Rudolf Steiner, Also er war bei einer alten Anthroposophendame. ou seja, ele foi morar junto de uma senhora antropógrafa. Dann las er dieses Buch und sagte, woher weiß der das alles? E então ele leu este livro e perguntou a ela, da onde ele sabe isso? Und wie kann der das veröffentlichen? E como que ele é capaz de publicar isto In Deutschland. na Alemanha? Das sind ja die Weisheiten, die wir in unserer alten Kultur lernen. Wir wenigen. Pois estas são as sabedorias que nós aprendemos de nossas culturas antigas na África, mas apenas poucos. Die geheime alte Weisheit unserer Kultur. A antiga cultura, sabedoria, os segredos da antiga sabedoria, da antiga cultura africana. Ja, das wollte ich zu Rudolf Steiners Geburtstag sagen. Isto eu queria comentar em relação ao aniversário de Rudolf Steiner. Wo also die alte Weisheit, die die Menschheit immer besaß, Ou seja, a antiga sabedoria que a humanidade sempre possuiu, in verwandelter Form wieder erscheint. transformada em uma nova forma, novamente está à disposição. Als wenn sich uralte Zeiten mit zukünftigen Zeiten treffen. Isto é como se tempos muito antigos se encontrassem novamente com os novos tempos. Und wir haben also die Möglichkeit bekommen, E nós recebemos então a possibilidade, mit unserem modernen, rationalen Intellekt das zu verstehen, was früher nur sehr wenige wissen durften. então nós recebemos a possibilidade de entender com o nosso moderno intelecto as sabedorias que na antiguidade apenas poucas pessoas conheciam. Die Zeit der Könige ist vorbei. O tempo dos reis já faz parte do passado. Gestern habe ich über die Waldorfschule gesprochen Ontem eu falei sobre as escolas Waldorf und über alle Schulen mit, die es gibt auf der Welt. e eu me referia a todas as escolas que existem no mundo. Und ich habe ziemlich schlecht über die Schule gesprochen. E eu falei bastante mal sobre as escolas. Also zum Beispiel habe ich gesagt, die Lehrer arbeiten ja gar nicht. Eu disse, por exemplo, que os professores
não fazem coisa alguma. Da ich selber seit über 40 Jahren Lehrer bin, weiß ich, was ein Lehrer arbeiten muss. Pelo fato de eu ter trabalhado durante 40 anos, eu sei o que um professor precisa fazer. Aber in dem Zusammenhang, den ich gestern meinte, war es doch richtig, was ich gesagt habe. Mas em relação ao contexto que eu trouxe ontem, está certo o que eu disse. Und ich hoffe, dass wir uns heute Abend gut verstehen. E eu espero que nós possamos nos entender bem esta noite. Also ich habe auch gesagt gestern, dass die Schule, also die Schule generell, nicht die Waldorfschule speziell, eine hoch unvollständige Umgebung für das Kind ist. E eu disse ontem a respeito das escolas, não especificamente sobre as escolas Waldorf, que a escola é um ambiente incompleto em relação ao que as crianças precisam. Das habe ich gestern beschrieben. Isto eu descrevi ontem. Keine Tiere, keine Pflanzen in der Klasse. Não há animais, não há plantas nas classes, Alles sauber, tudo limpo, möglichst sauber o mais limpo possível. und sehr ordentlich. E tudo muito ordenado. Das habe ich gestern erzählt. Isso eu contei a vocês ontem. Und behauptet, dass das als Umgebung für ein Kind unvollkommen ist. E afirmei que ambiente como este, um entorno como este, não é adequado para as crianças. Und zwar für die vollständige Entwicklung der Persönlichkeitskräfte des Kindes. E é certo que isto para o desenvolvimento completo das forças da criança. Das bezeichnen wir nämlich als das allgemeine Menschenrecht, Nós chamamos isto de direitos gerais da criança, des Menschen, dos direitos humanos, dass ich meine ganze Persönlichkeit entfalten darf. que eu tenha a possibilidade de desenvolver todas as minhas capacidades. Wir sprechen heute von verschiedenen Intelligenzen. Nós falamos hoje de diferentes tipos de inteligência. Also da gibt es eine kognitive Intelligenz, Existe uma inteligência cognitiva, intelectual, aber es gibt auch zum Beispiel eine musikalische Intelligenz. mas existe também, por exemplo, uma inteligência musical. Und es gibt eine emotionale Intelligenz. E existe também uma inteligência emocional. Das habe ich nicht erfunden. Isso não foi eu que inventei. Darüber sprechen wir seit 40 Jahren. Sobre isso nós falamos já há 40 anos. Und eine soziale Intelligenz. E uma inteligência social. Man kann ja sehr klug sein Uma pessoa pode ser muito esperta und sehr dumm zugleich. e ao mesmo tempo muito burra. Kennen Sie solche Leute? Vocês conhecem pessoas assim? Ja, es gibt eine künstlerische Intelligenz. Existe uma inteligência artificial. Eigentlich gibt es ganz viele. Nein. Künstlerische. A künstlerische. Ah, Existe a artificial também. Existe uma inteligência artística. ja. Ainda bem. Also es gibt ganz viele. Ou seja, existem muitas. Und die Schulen bilden eben eigentlich nur eine Intelligenz aus. Mas as escolas, elas desenvolvem apenas um tipo de inteligência. Das ist die kognitive Intelligenz. E esta é a inteligência cognitiva. Und alles andere wird zweitrangig behandelt. E todo o resto é tratado de forma secundária. Und die Umgebung der Schule bietet ganz wenig Anlass zur Ausbildung der anderen Intelligenzen.
E este entorno da escola, ela proporciona poucas possibilidades para o desenvolvimento das outras inteligências. Dann geben wir Noten. Então nós damos notas. Das heißt ja eigentlich, einer ist besser als ein anderer. Isto significa então que alguns são melhores que os outros. Oder schlechter als ein anderer. Ou piores que os outros. Und damit züchten wir nicht die soziale Intelligenz, sondern die antisoziale Intelligenz der Kinder. E com isto nós não cuidamos, nós não desenvolvemos a inteligência social das crianças, mas sim a inteligência antissocial das crianças. Diesen Begriff der vollständigen Umgebung, este conceito do entorno completo, habe ich von Goethe. eu extraí, tenho de Goethe. Johann Wolfgang Goethe, Johann Wolfgang Goethe, der in Brasilien vielleicht bekannter ist als in Deutschland. que talvez no Brasil seja mais conhecido do que na Alemanha. Man kennt den Namen, ne? As pessoas conhecem o nome, aber man liest es nicht mehr, mas ninguém o lê, weil es altmodisch ist. porque isto é uma coisa, uma moda do passado. Und der Goethe hat ein ganz altmodisches Bild von einer pädagogischen Provinz entworfen. E o Goethe, ele desenvolveu uma imagem de uma província pedagógica muito de uma moda do passado. É uma palavra antiquada, né? Obrigado. Versteckt in so einem dicken Roman. Escondida ali em um romance dessa grossura. Das Kapitel hat nicht einmal eine Überschrift. O capítulo, ele nem sequer tem um título. Man findet das gar nicht. Você nem encontra isso. Da kommt also der Wilhelm Meister, der Held dieses Romanes, mit seinem Sohn Felix in diese pädagogische Provinz. Lá o Wilhelm Meister. Wilhelm Meister, o pai desse romance ali, ele kommt, der Sohn ist auf der Reise zu dieser pädagogischen Provinz. Ele chega então com o seu filho, né, por meio de uma viagem a esta província pedagógica, né? Zu schauen, ob das die richtige Schule für seinen Sohn ist. Para ver se aquela seria a escola certa para o seu filho. Und sie reiten. E aí eles vão então a cavalo. Dann kommen sie da durch das Gelände dieser Provinz. E aí então eles passam pelas terras dessa província. Und da sehen sie die Schüler. E então lá eles veem os alunos. Und die Schüler arbeiten in der Ernte. E os alunos trabalham lá na terra. Also, beschreibt die Landschaft sehr schön. Ernte. Perdão, na colheita. Ernte. Harvest. Sowieso. Ja, da arbeiten die alle und dann wird die Landschaft schön beschrieben, wie sie gestaltet ist. Lá todos eles trabalham e então é descrito quão bonita são essas terras. Und dann reiten sie weiter. E aí eles cavalgam adiante. Und dann hört der Wilhelm Meister, dass die singen. E então o pai, Wilhelm Meister, ele ouve dizer, ou ouve que eles cantam. Und wundert sich. E ele se surpreende. Und dann fragt einen der Oberen, das sind die Erwachsenen, die werden nicht Lehrer genannt, sondern Obere. E então os adultos, que ali não são chamados de professores, mas sim de superiores, einen von denen fragt warum singen die dauernd? O pai pergunta a destes superiores por que eles cantam o tempo inteiro. Und da sagt dieser Superior, então este superior responde, wussten Sie das nicht? Ué, o senhor não sabia? Alle Erziehung beginnt mit dem Gesang.
toda a educação se inicia com o cantar, com o canto. Dann reiten sie weiter E então eles cavalgam adiante. und sehen noch manches andere. E aí eles veem mais algumas coisas diferentes. Und das überspringe ich jetzt alles bis zum Schluss. E agora eu vou pular lá pro final. Also der Felix bleibt dann dort O Félix, o filho, und ele Wilhelm fica então lá. Meister wird verabschiedet. E o pai é despedido, então se despede. Und da sagt man zu ihm, Então é dito a ele: wenn Sie beim nächsten Mal wiederkommen, dann werden wir Ihnen noch die anderen Landschaften zeigen. quando o Senhor retornar aqui, nós vamos então lhe mostrar as outras terras. Paisagen. Paisagem? Paisagen. Die anderen As Landschaften. outras paisagens. Und aus dem Zusammenhang geht hervor, dass es also für jedes Fach eine Landschaft gibt. Então, a partir desse contexto, ele imagina ou percebe que para cada matéria existe uma determinada paisagem, Also nicht determinado ein campo. Zimmer, Não um quarto, sondern eine uma Landschaft. sala, mas sim uma terra, uma paisagem. Und diese Landschaften, E so wird gesagt, esta paisagem, assim é dito, sind so gestaltet, dass sie vollständige Umgebungen sind, são preparadas ou desenvolvidas de tal forma que elas são entornos completos für die Erziehung der Kinder. para a educação da criança. Dann habe ich mir vorgestellt, E então eu me imaginei was wäre denn zum Beispiel eine vollständige Umgebung o que seria entorno completo für eine Englischstunde. para uma aula de inglês. Also zu Goethes Zeit lernte man noch nicht Englisch, aber heute müssen wir alle Englisch lernen. Na época do Goethe não se aprendia inglês, mas hoje todos nós precisamos aprender. Ja, was meinen Sie? Was wäre die beste Umgebung für ein Kind, um Englisch zu lernen? Então, o que vocês imaginam? Qual que seria o melhor entorno para se aprender inglês? Also, man sieht es, das wäre England. Ne? Sim, nós poderíamos imaginar isto seria a Inglaterra. Und wenn du ein Kind, sagen wir mal ein 8-jähriges Kind, 2 Monate nach England bringst, dann spricht es Englisch. E se uma criança com média de 8 anos for levada à Inglaterra, depois de curto tempo ela aprenderia inglês. Und nicht, weil da so viele Englischlehrer rumlaufen. Nicht, weil da so viele Englischlehrer rumlaufen. E não porque lá tem tantos professores de inglês, Sondern da laufen englische Menschen herum. mas sim porque lá andam os ingleses. Und die Landschaft ist eng. E esta é a terra dos ingleses. Und der ganze Habitus der Leute ist Englisch. Os hábitos das pessoas é inglês. Man kann einen Engländer ja fast von hinten erkennen, dass es ein Engländer ist. Nós poderíamos quase reconhecer pelas costas que aquele é inglês. Ja, auch der trinkt ja englischen Tee. E ele toma também chá inglês. Alles dieses zusammen. Tudo isso junto. Die lernen ganz schnell Englisch. Eles aprendem rapidinho. Ohne Buch, Sem livros ohne Unterricht. e sem aulas. Einfach so. Simplesmente assim. Gut, dann habe ich mir gedacht, was könnte denn eine ideale Landschaft für Mathematik sein? Bom, então eu pensei como que seria a paisagem ideal para as aulas de matemática. Da ist mir noch nicht viel eingefallen. Eu ainda não consegui imaginar muita coisa.
schon mal gemacht. Was wäre dann die vollständige Umgebung für Musik? E qual seria então este entorno completo para a música? Was meinen O que vocês acham? Instrumentos. Musik, also ein Zimmer voller Instrumente. In einem Zimmer. Não precisa ser no Então, quarto. os instrumentos em um quarto? Ah, Uma orquestra? La natureza. Gut, das akzeptiere ich sehr gerne. Tudo bem, eu vou aceitar isso de bom grado. Also singen draußen. Ou seja, então cantar fora. Und so weiter. E assim por diante. Das muss ich jetzt nicht weiterführen, das können Sie sich selbst überlegen. Bom, eu não preciso ir adiante com estas descrições, isso vocês mesmos podem ler. Lesen. Selbst überlegen. Ah, perdão, vocês mesmos podem imaginar. Was ist die ideale Landschaft, um Lateinisch zu lernen? Qual seria a paisagem ideal para aprender latim? Für Lateinisch ist man vielleicht wirklich. Para aprender latim talvez nós precisássemos realmente entrar em uma sala. Oder besser gar kein Latein lernen. Ou melhor, talvez nem sequer aprender latim. Und da tauchte eben jetzt der Begriff vollständige Umgebung auf. E ali então surge de repente este conceito, um entorno completo. Dann habe ich mir überlegt, E então eu refleti um pouco, was wäre überhaupt ganz allgemein gesprochen eine vollständige Umgebung für einen Menschen? o que seria então, de modo geral, um entorno completo para um ser humano. Und da habe ich mir gedacht, mindestens eins kann ich dazu sagen. E então eu pensei, ao menos uma coisa eu poderia dizer a respeito. Weil ja der Begriff vollständige Umgebung ein idealistischer Begriff ist. Pois o conceito, um entorno completo, em verdade, é um conceito idealista. Also ein Ideal kennzeichnet. Seria, em verdade, um ideal. Aber eins kann ich ganz einfach sagen. Mas uma coisa eu posso falar simplesmente. Es müssten alle Naturreiche anwesend sein. Precisaria-se ter ali, estar presente, todos os reinos da natureza. Tierreich, O reino animal, das Pflanzenreich o reino vegetal und das Mineralreich. e o reino mineral. Also ein lebendiger Boden, Ou seja, um solo fértil, vivo, nicht ein Parkett. não um pacote, um assoalho Oder Asphalto, ou asfalto, sondern ein lebendiger Boden. mas sim um solo vivo. Was immer das ist, Seja o que for. dann Pflanzen, E então plantas, natürlich nicht alle, das kann man ja gar nicht denken. naturalmente não todas, isso não dá nem para imaginar. Aber eben nicht nur der Kaktus auf der Fensterbank. Mas com certeza não apenas o cacto na prateleira da janela. Das ist zu wenig. Isso é muito pouco. Und die Tiere. E os animais. Auch nicht alle Tiere. Com certeza também não todos os animais. Aber die Repräsentanten des Tierreiches, Mas, com certeza, os representantes do reino animal. Repräsentanten des Pflanzenreiches Representantes do reino vegetal. und ein Boden, auf dem kindliche Füße sich richtig entwickeln können. E um solo sobre o qual pés infantis, de crianças, possam se desenvolver. Denn auf so einem Fußboden kann ein kindlicher Fuß sich nicht entwickeln. Pois sobre um solo, um chão assim,
os pés de uma criança não podem se desenvolver. Das weiß, glaube ich, jeder. Em verdade, nós todos sabemos isso, não é? Ich weiß das nicht ganz, bin nicht ganz sicher. Bom, eu não estou tão certo, na verdade. Und natürlich würde zu der folgenden Umgebung auch der Mensch dazugehören. E, lógico, a este entorno completo deveria pertencer também o ser humano. Und zwar der Mensch E é, arbeitend, e é certo que o ser humano trabalhando, also nicht der Tourist, não um turista, nicht der Zuschauer, não o observador, sondern der da lebt. mas sim aquele que vive ali. Und wenn er leben will, muss er arbeiten. E se ele quiser viver, ele tem que trabalhar. Er kann auch mal ausruhen, Ele pode também descansar, muss auch mal schlafen, ele precisa também dormir ja? Und spielt auch mal. e brincar também, claro. Also alle 4 irdischen Reiche zusammen sind die Grundbedingung für eine vollständige Umgebung. Ou seja, os 4 reinos da natureza são então a condição mínima ou básica para um entorno completo. Dann habe ich mir noch dazu gedacht, E então eu pensei mais o seguinte a respeito. diese 4 Reiche sind ja nicht irgendwie nebeneinander oder so, Estes 4 reinos, getrennt voneinander. eles não estão lá separados uns dos outros, ou em camadas assim ou assim. Und nicht nur der Mensch arbeitet. E também não apenas com o homem lá trabalhando. Die anderen arbeiten ja auch alle. Os outros também trabalham junto. Also die Pflanze arbeitet mit dem Boden. Ou seja, a planta ela trabalha com o solo. Man kann auch sagen, der Boden arbeitet mit der Pflanze. Nós podemos dizer também o contrário, o solo trabalha com a planta. Und das ist gar nicht so eine leichte Arbeit. E isso, em verdade, não é um trabalho simples. Und dann gibt es eine Zahl von Tieren, die in dem Boden sind. E existe também um grande número de animais que vivem, que estão ali no solo. Also irgendwie in so einer kleinen Häufchen Erde sind wirklich Millionen von Tieren. Wie viele Millionen? Ou seja, num tantinho assim de terra estão, na verdade, milhões de bichos, In de einem animais. Kubikzentimeter Boden, habe ich gehört, seien etwa 2 Millionen Tiere. Ou seja, em 1 centímetro cúbico de Kann terra, das sein? ouvi dizer, viveriam em média 2 milhões de animais, de bichos. Ja, das ist ja gewaltige Arbeit. 2 Millionen, das sind viele, 2 milhões mesmo. unendlich ein. Muita coisa. Meist, siehst du, da helfen. Und viele von denen, ich glaube, die meisten von denen sind heute unbekannt noch. E a maioria deles hoje ainda são desconhecidos. Also wenn man das Wort Boden benutzt, ist das ja eine Plenitud von Lebewesen. Então, quando nós pronunciamos a palavra solo, quando nós nos referimos ao solo, nós estamos nos referindo a uma plenitude de seres vivos. Und die arbeiten alle. E eles trabalham todos. Die spielen doch nicht. Eles não estão lá brincando. Oder gehen da spazieren oder so. Eles não estão lá passeando também. Also, Zusammenarbeit zwischen Pflanzen und Boden. Ou seja, trabalho conjunto entre planta e solo. Und Tieren. E animais. Und dann kommen noch die großen Tiere dazu. E aí vem agora os grandes animais. Und die para arbeiten completar. enorm an den Pflanzen. E eles trabalham enormemente com as plantas. Und die Pflanzen arbeiten auch an den Tieren. E as plantas também trabalham com os animais. In den Tieren. Ou melhor dizendo, até nos animais. Und so weiter. E assim por Also diante. das ist irgendwie sowas. Die sind alle miteinander in Wechselwirkung. Ou seja, eles estão mais ou menos assim, né? Todos juntos em um crescimento conjunto. Und der Mensch ist da auch drin in dieser Wechselwirkung. E o ser humano também está ali dentro desse crescimento
conjunto, nesta troca. Alle arbeiten für den Menschen Todos trabalham para o ser humano und der Mensch arbeitet für alle. e o ser humano trabalha para todos. Ja, wo findet so etwas statt? Bom, aonde é que nós podemos encontrar isto? Onde que isto acontece? Nicht irgendwo in der Natur, Não em qualquer lugar na natureza, sondern da, wo die Landschaft gestaltet wird. mas sim lá onde é dada uma forma à terra, Wo à Landschaft, agricultura. wo Landschaft gestaltet. Lá onde a terra é dada de uma forma. Ihr habt kein Wort für Landschaft. Não, paisagem. Ach, das heißt doch gar nicht Landschaft. Land, Land, a palavra Landschaft, nós não temos, na verdade, em português, uma palavra. geschaffenes Land. Isso significa uma terra trabalhada, uma terra que foi concebida. Das ist ein sehr deutsches Wort. Essa é uma palavra bem alemã. Die Russen, die Russen zum Beispiel sagen Landschaft. Os russos, por exemplo, eles falam assim. Die haben überhaupt kein Wort für Landschaft. Eles não têm uma palavra para isso. Dann sagen sie eben entweder Paysage, Então eles falam ou paisagem, Landschaft. Die benutzen dieses deutsche Wort, eles utilizam este termo alemão, weil wenigstens die Russen kapiert haben, dass es gut ist. porque pelo menos os russos entenderam que isto é bom. Gestaltetes Land. Ou seja, uma terra que foi que foi dada forma. Und es wird eben in dieser Zusammenarbeit aller Vierer, wird das geschaffen. E neste trabalho conjunto dos 4 reinos, através disto se consegue esta terra, esta paisagem. Und der Ort, wo das am intensivsten und am bewusstesten stattfindet, ist der landwirtschaftliche Hof. E o local onde isto é concebido da melhor forma possível é no sítio, nós falamos na horta, no sítio, né? No local onde trabalha o agricultor. Roça, propriedade agrícola, talvez podemos dizer. Also das ist die Arbeit dessen, der im Garten oder eben im größeren Feld Früchte anbaut, Tiere großzieht und Nahrungsmittel Ou seja, este wachsen lässt. é o local, a terra, onde se vê, onde é possível crescerem frutas, legumes, onde crescem também os animais, onde vivem. So liegt der Gedanke nahe, zu sagen, dass der landwirtschaftliche Hof die vollständigste Umgebung für den Menschen ist, die es überhaupt gibt, auf der Erde. Então, chegamos próximo ao pensamento, onde poderíamos afirmar que aquela propriedade agrícola, aquele espaço agrícola, né, seria o entorno mais completo possível. Und nun haben wir schon darüber gesprochen, E nós já falamos sobre o seguinte, dass das Kind nicht erzogen werden will vom Menschen. que a criança ela não quer ser educada por outras pessoas. Es will erzogen werden von der Welt. Ela quer ser educada pelo mundo. Das kann man noch richtiger sagen. Nós poderíamos dizer isso de uma forma mais correta ainda. Es will so in der Welt stehen, dass es sich selbst erziehen kann. Ela quer estar no mundo de tal forma que ela mesma possa educar a si. Und dann möchte ich noch einmal die zwei für
Gedanken von Goethe und von Novalis nennen. Então, eu ainda quero citar os dois pensamentos que eu considero os mais importantes de Goethe e de Novalis. Novalis war wohl einer der tiefsten Denker Europas überhaupt. Novalis foi provavelmente o maior pensador da Europa. Und hat gesagt, was ist Pädagogik? E ele disse, o que é pedagogia? Pädagogik muss so sein, dass das Kind nicht direkt erzogen wird. Pedagogia precisa ser assim, que a criança não é educada diretamente, Sondern indirekt. mas sim indiretamente. Und zwar dadurch, dass es allmählich in die Tätigkeiten der Erwachsenen hereingenommen wird. E é certo que de tal maneira que ela seja incluída nas atividades dos adultos, Schritt naturalmente, passo a passo. So wie wir heute einen Lehrling erziehen, einen 15-, 16-Jährigen, Da mesma forma que hoje nós ensinamos um aprendiz, um jovem de 14, 15 anos. und Rudolf Steiner hat die Sache noch gesteigert. E Rudolf Steiner, ele trabalhou isso mais adiante ainda. Es gibt keine Erziehung. Não há educação. Alle Erziehung ist in Wirklichkeit Selbsterziehung. Toda educação é, em verdade, autoeducação. Auch das Kind erzieht sich selbst. Inclusive, a criança educa a si mesma. Und der Erwachsene hat die Umgebung zu schaffen, in der das Kind sich selbst erziehen kann. E o dever, né, o que o adulto deve fazer é criar o entorno, o ambiente onde a criança possa educar a si mesma. So, da treffen sich jetzt die Gedanken über den Begriff der vollständigen Umgebung. Da begegnen sich jetzt die Gedanken. E então estes pensamentos agora eles se encontram, eles culminam, né? Esse pensamento do Steiner com aquele do entorno completo. Damit das Kind seine ganzen Persönlichkeitsanlagen entfalten kann, braucht es eine vollständige Umgebung. Para que a criança possa então desenvolver completamente todas as suas capacidades, ela necessita de um entorno completo. Sieht man bei Goethe E aí, dieses Anfangsbild. e aí nós podemos ver em Goethe o início desta imagem. Alle arbeiten im Landbau Todos trabalham na paisagem, na agricultura und singen. e cantam. Und hat ja gefragt, was singen die ganze Zeit? E então ele perguntou, né, o que eles cantam o tempo inteiro? Die Antwort habe ich schon gesagt. A resposta eu já dei. Also, wir haben das Bild das Urbild von Erziehung. Bom, nós temos a imagem, a arqui-imagem da educação. Im Landbau arbeiten heißt hier und jetzt. Trabalhar na terra, na agricultura, significa aqui e agora. Und diese beiden Begriffe hier und jetzt bezeichnen die Erde. Und zwar die physische Erde. E estes dois conceitos, aqui e agora, eles significam ou expressam a terra. Die Erde, mas não, Die physische Erde. a terra física. Das Ziel der Inkarnation des Menschen. A meta da encarnação do homem. Auf der physischen Erde tätig zu sein. Estar ativo na terra física. Also aus den großen geistigen Zusammenhängen herauszutreten und auf diese kleine Erde, die durch Raum und Zeit definiert ist, zu treten. Retirar-se de todo este contexto espiritual e encarnar na terra trabalhando, né? Physisch. Na terra física. Das heißt hier und jetzt.
Isso significa aqui e agora. Zeit und Tempo, Raum. Raum und Zeit. tempo e espaço. Denn das ist in der Landwirtschaft besonders stark. Man muss es immer jetzt tun, was getan werden muss, nicht morgen. Pois isto no trabalho com a terra é uma coisa essencial, precisa ser feito agora. Não dá para deixar para amanhã. Also man kann nicht einen Stundenplan machen wie in der Schule. Não dá para fazer um plano de aula que nem na escola. Montags melken, Segunda-feira, ordenhar as vacas. Dienstags mähen, Meio. Na terça-feira, cortar a grama. Mittwochs Eier sammeln, Na quarta-feira, recolher os ovos. Donnerstags die Hühner füttern. Na quinta-feira, alimentar as galinhas. Sowas kann man nur in der Schule machen. Isso só é possível na escola. Und zwar alle 45 Minuten irgendwas anderes. E é claro que a cada 45 minutos são feitas coisas diferentes. Und das ist jetzt sehr, sehr bitter gesagt. Ja? Isto é dito agora de forma bastante amarga. Es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo man einen solchen Unsinn machen kann. Não há sobre a terra lugar onde se possa fazer uma coisa tão absurda. 45 Minuten melken. 45 minutos tirar leite da vaca. 45 45 minutos cortar a grama. Das muss man doch mal sagen dürfen. A gente precisa ter a possibilidade de falar. Und das hat der Steiner genannt, die Mördergrube des Stundenplans. E a isto Steiner chamou de a cova assassina do plano de aula. Das ist ja ein sehr harter Ausdruck. Isso é uma expressão bem forte. Und dazu muss man eben einen so total abstrakten Ort schaffen, damit man einen solchen Stundenplan haben kann. E para isto é necessário criar local bastante abstrato para que você possa desenvolver um plano como este. Jetzt sehen Sie das polare Gegenstück dazu. E agora vamos olhar para o outro polo desta imagem. Das ist der Hof, Isto é der landwirtschaftliche Hof. La granja. Isto é a propriedade agrícola. Wie heißt das denn, der Hof auf Portugiesisch? Como é que fala? Sítio, chácara, fazenda. Fazenda. Depende do tamanho. Ok, mas é um lugar onde se trabalha com a terra. Also nochmal zurück zu dem Urbild der Erziehung. Bom, vamos voltar então à arquimagem da educação. Arbeiten auf dem Land, hier und jetzt, Trabalhar na terra, aqui e agora. das ist Konzentration. Isto é concentração. Alle Kräfte konzentrieren auf dies. Todas as forças se concentram sobre isto. Nicht gleichzeitig irgendwas anderes machen. E não ao mesmo tempo fazendo outras coisas. Also telefonieren Ou seja, telefonando, und kochen. cozinhando, Ja? Oder Hausaufgaben machen, Musik hören. ou por exemplo fazer a lição de casa ouvindo música. Und dann kommt das Singen. E então vem o canto. Das ist Expansion. Isto é expansão. Das sind diese beiden Grundbegriffe Goethes. Estes são os dois conceitos fundamentais de Goethe. Und das heißt also Konzentration Isto se chama então concentração, mit dem eigenen physischen Leib com o próprio corpo físico, und dann singen, e então o cantar. sich ausbreiten.
expandir-se. ja, seelisch ausbreitet, sich mitteilt. Expandir-se animicamente. Goethe war ja kein Pädagoge. Goethe não era um pedagogo. Er hat das nicht zu Ende beschrieben. Ele não descreveu isto até o fim. Ob die nun während des Arbeitens singen, Se eles durante o trabalho cantam, aber wir wissen ja, dass früher beim Arbeiten gesungen wurde. mas nós sabemos que antigamente, durante o trabalho, era cantado. Da gibt es heute dicke Bücher, Arbeitslieder, Hoje existem livros bem grossos sobre cantos de trabalho. Küchenlieder. Cantos de cozinhar. Ja? In Deutschland singt niemand. Na Alemanha ninguém mais canta. Wenn man singt, wird man für verrückt gehalten. Se você começa a cantar, as pessoas acham que você está louco. Auf der Straße. Na rua, por exemplo. Das ist Gott sei Dank noch nicht ganz so schlimm in Brasilien. E graças a Deus isto ainda não é tão ruim no Brasil. Aber die Arbeitslieder sind, glaube ich, auch schon weg. Mas os cantos de trabalho já se foram, na verdade. Außerdem kann man eben nicht vor der Waschmaschine singen und sitzen und zugucken und singen dabei. Esses cantos de trabalho nós cantamos enquanto a máquina de lavar roupa está aí funcionando. Also dieses wunderbare Bild von Tätigkeit an dem Land, mit dem Land und Singen ist für mich das Urbild geworden. Então, esta imagem do trabalho na terra, com a terra, cantando, isto para mim se tornou a arquimagem da educação. Also das sind die beiden Hauptfächer der Schule der Zukunft. Estas são as duas matérias principais da escola do futuro. Gartenbau und Singen. Jardinagem e o canto. Denn mit Jardinage fängt es an. Com a jardinagem começa tudo. Nicht lesen, schreiben, rechnen, Englisch und so weiter. Nicht. E não ler, escrever, inglês, matemática e etc. Das lernen wir auch, Isto também nós aprendemos, aber nicht an erster Stelle. mas não em primeiro lugar. Ja. Nun geht es noch viel weiter. Bom, então isto vai muito além, bem adiante. Denn immer wenn ein erwachsener Mensch vorbeikommt, Pois sempre que um adulto passa an dem arbeitenden Kind oder Jugendlichen, diante do jovem que trabalha, dann soll der Jugendliche oder das Kind einen Moment innehalten. então este jovem, esta criança deveria parar um momento Und den erwachsenen Menschen grüßen. e saudar o adulto. Sollte er das einmal nicht tun, weil er nicht aufgepasst hat, wird er bestraft. E caso ele não faça isso, porque ele não prestou atenção, ele é castigado. Oberstes Gesetz, grüßen. A lei maior é saudar. Wenn er nicht gegrüßt hat, Se ele não sauda, wird er damit bestraft, dass er einen ganzen Tag lang nicht grüßen darf. ele será então castigado, caso ele não preste atenção, que ele por uma tarde inteira não terá mais a permissão para saudar. Aber das Grüßen hat eine eigentümliche Form. Mas a saudação, ela tem uma forma peculiar. Die sollen gar nicht den erwachsenen Menschen persönlich grüßen. Eles não devem saudar o adulto pessoalmente, Sondern sie sollen bestimmte Gebärden machen.
mas sim eles devem fazer, né, expressar determinados gestos. Dazu wird nicht gesprochen. E enquanto isto, nada é dito. Und zwar je nach Alter und verschiedene Gesten. E de acordo com as idades, gestos diferentes. Die werden jetzt beschrieben. Nós vamos descrevê-los agora. Sie sollen eine Geste machen, die so ist, dass sie alles das grüßen, was über ihnen ist. Eles devem realizar um gesto, isso é um exemplo, onde eles saúdam tudo aquilo que está acima deles. Und das ist diese Gebärde. E isto é este gesto. Sie sollen so machen und fröhlich und heiter zum Himmel hinaufschauen. Eles devem fazer este gesto e com alegria e serenamente olhar para o céu. Dann weiter. E aí eles trabalham adiante. Andere sollen eine Gebärde machen und alles das grüßen, was unter ihnen ist. Outros devem fazer um gesto que saúda tudo aquilo que está abaixo deles. Dazu sollen sie die Hände auf dem Rücken verschränken, Então eles põem as mãos assim, atrás das costas, runterschauen, olham para baixo fröhlich und heiter die Erde grüßen. e com alegria e serenidade eles saúdam a terra. Und dann eine dritte Gebärde, E então um terceiro gesto, die geschieht zwischen zweien von ihnen. este acontece entre dois deles. Sie sollen sich einander zuwenden, Eles se direcionam um ao outro, sich in die Augen schauen olham-se nos olhos und stracks dastehen. e se põem de forma bem direta, assim, bem Sich anschauen firme. Se olham und dann weiterarbeiten. e então eles trabalham adiante. Damit alles das grüßen, was ihnen gleich ist. E assim eles saúdam tudo aquilo que é igual a eles. Und diese drei Gebärden, E esses três gestos, die bedeuten die Ehrfurcht vor dem, was über uns ist, eles significam a veneração. a veneração a tudo que está acima deles, Die Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist, a veneração a tudo que está abaixo deles und die Ehrfurcht vor dem Menschen. e a veneração para com o ser humano. Und dann wird, wenn der Mensch heranwächst, daraus entstehen die vierte Ehrfurcht, die die höchste aller Ehrfurchten ist. Aus den drei Ehrfurchten wird eine vierte Ehrfurcht entstehen. Destas três venerações surge, nasce então uma quarta veneração, Die höchste aller, a mais alta de todas, die Ehrfurcht vor sich selbst. a veneração sobre o para com si próprio. Und diese Ehrfurcht vor sich selbst, so wird gesagt, ist eigentlich die Quelle für die anderen drei Ehrfurchten. E esta veneração para com si próprio, consigo mesmo, é a fonte da veneração das outras três venerações. Wir Waldorflehrer sprechen sehr viel darüber, wie ehrfurchtslos unsere Kinder sind. Nós, professores Waldorf, falamos bastante sobre quanta falta de veneração há em nossas crianças. Ehrfurchtslos vor den Kleidern, Falta de veneração às roupas, vor den Nahrungsmitteln,
falta de veneração à comida, Brot wird weggeschmissen, o pão é jogado fora, ehrfurchtslos gegenüber Tieren falta de veneração para com os animais und so weiter. e assim por diante. An den Schulen herrscht Gewalt unter den Kindern. Na escola rege a violência entre as crianças. Ehrfurchtslosigkeit gegenüber den Lehrern. Falta de veneração para com o professor. Und vielleicht ist es ja so, dass die Ehrfurchtslosigkeit der ganzen Zivilisation das Charakteristikum unserer Zeit ist. E talvez esta falta de veneração para com tudo seja a maior característica de nossos tempos. Und ich bin überzeugt, dass die Ehrfurchtslosigkeit unserer Kinder E eu estou convencido de que a falta de veneração de nossas crianças, die Nachahmung unserer Ehrfurchtslosigkeit ist. a imitação de nossa própria falta de veneração. So wie wir mit dem Boden und den Pflanzen und den Tieren heute umgehen. Assim como nós tratamos o sol, a terra, os animais, as plantas, Mit dem Wasser, a água, mit der Atmosphäre. a atmosfera, Gut, das lesen wir heute fast jeden Tag auf der ersten Seite unserer Zeit. tudo bem, a gente lê isso a princípio hoje na primeira página de todos os jornais. Schmutzig. Sujo. Und die Erde antwortet. E a terra responde. Das haben wir ja schon gründlich besprochen. Isso nós já falamos de forma bem clara. Mein Gefühl ist, dass diese Gebärden heute nicht direkt für die Kinder angewendet werden können. A minha sensação é que este gesto não deveria ser usado diretamente com as crianças. Also das wirkt irgendwie sehr altmodisch. Porque isto tem uma atuação bem arcaica. Die ganze pädagogische Provinz ist überhaupt sehr altmodisch. Toda a província pedagógica é bem arcaica. Es gibt nur Jungs. Só há jovens, garotos. Das war damals so. Mädchen gingen nicht zur Schule. Naquela época era assim, né? As meninas não iam à escola. Das war noch nicht einmal in Goethes Bewusstsein wach geworden. Isto ainda não estava nem sequer desperto na consciência de Goethe. Deswegen klingt das alles altmodisch. E é por isso que isto tudo soa assim tão arcaico. Aber die Bedeutung des Ganzen Mas o significado disto tudo ist alles andere als altmodisch. é tudo menos arcaico. Das dringendste Erziehungsziel, was wir anstreben müssen, ist die Ehrfurcht. A meta principal a qual nós devemos nos direcionar, nos esforçar, é a veneração. Wenn wir das Tier vor dem Tier keine Ehrfurcht empfinden können, dann werden wir das Tier benutzen. Pois se nós não tivermos veneração diante dos animais, nós vamos apenas usá-los. Und wir benutzen die Tiere. E nós usamos os animais. Und wir quälen die Tiere ungeheuer. E nós castigamos, na verdade, os animais bastante. Nicht, weil wir Tierquäler sind, Não porque nós somos carrascos de animais, sondern weil wir überhaupt gar nicht bemerken, um was es sich handelt bei den Tieren. mas sim porque nós ainda nem sequer percebemos qual que é a questão em torno do animal. Wenn wir irgendwie 250.000 Legehennen in einen Stall tun, also Por exemplo, hoje se coloca 2.500 galinhas no mesmo galinheiro, né? und so weiter. Sie, das kennen Sie ja. E assim por diante, vocês todos conhecem isso. Das ist die reine Ehrfurchtslosigkeit. Isto é a mais pura falta de veneração. Die
Ehrfurchtslosigkeit gegenüber dem Wald, A maior falta de veneração para com a mata. das weiß man, glaube ich, in Brasilien mit am besten. Eu acho que nós sabemos isso melhor do que muitos, né, aqui no Brasil. Und so weiter. E assim por diante. Also, inklusive dieser Ehrfurchtsübungen Bom, inclusive esse exercício da veneração ist dieses Bild des Entorno Educativo. ou seja, incluído, né? Está esse entorno educativo. Alle vier Reiche wirken miteinander in Wechselwirkung. Todos os 4 reinos atuam em conjunto, Auch die Erwachsenen mit den Kindern. também os adultos com as crianças. Und die Konzentration mit der Expansion. E a concentração com a expansão. Und die Ehrfurcht vor dem Göttlichen E a veneração diante ou para com os deuses, und die Ehrfurcht vor den drei Naturreichen. ou com o divino, né? E a veneração para com os 3 Und reinos da die Ehrfurcht natureza. vor den Mitmenschen. E a veneração para com o ser humano, para Das com o alles próximo. zusammen ist ein Entorno Educativo. Tudo isto junto seria um entorno educativo. Und da braucht es keine Lehrer, E lá não é necessário um professor. sondern hier braucht es erwachsene Menschen, Mas sim, aqui nós precisamos de um adulto, die arbeiten. ou o adulto, aqui o adulto precisa trabalhar. Und die dadurch, dass sie arbeiten, die Kinder mit hereinnehmen in ihre Arbeit. E por meio deste trabalhar, nós incluímos as crianças nesta atividade, no trabalho. Nicht Erwachsene, die den Kindern sagen, ihr müsst jetzt arbeiten. E não adultos que falam para as crianças, vocês agora precisam trabalhar. Das habe ich ja gestern geschildert. Ontem eu explanei um pouco sobre isso. Die Schule, A escola, wo es nichts zu arbeiten gibt. onde não há nada para se fazer, para trabalhar, Nur dann, wenn der Lehrer sagt, ihr arbeitet jetzt. mas sim somente quando o professor fala, agora vocês têm que trabalhar. Dann wird gearbeitet. E então é trabalhado. Então, Also se wenn faz der algo. Lehrer nichts sagt, wird auch nichts getan. E se o professor não disser nada, então não será feito nada. Dann gibt es in der Schule nur Bagunza E Calma, aí, então. então na escola só tem bagunça und Zerstörung. e destruição. Ja, damit haben wir also viele neue Begriffe berührt. Bom, então nisto, né, com isto nós mexemos com muitos novos conceitos. Darüber werden wir morgen Abend, übermorgen noch weiter sprechen. E em relação a isso, a respeito disso, nós vamos trabalhar amanhã e depois de amanhã adiante. Also jetzt zum Beispiel den Begriff Arbeit. Por exemplo, agora o conceito trabalhar. Den Begriff wollen wir neu denken. Este conceito nós queremos repensar, nós queremos pensá-lo de forma nova. Alles, was ich jetzt geschildert habe, Tudo isto que eu trouxe agora, que eu expliquei agora, wollen wir nennen Pädagogia do Fazer. gostaríamos de chamar de pedagogia do fazer. Und Fazer ist der Versuch einer Übersetzung des Wortes Handlung. E fazer, isto é uma tentativa da tradução da palavra Handlung. Dieses Wort Handlung Esta palavra Handlung kommt von Hand. vem de mão. Und das kann man in keine Sprache übersetzen. E isto não é possível de traduzir em nenhuma outra língua. Das deutsche Wort Handlung A palavra alemão, o termo alemão Handlung, hat eine ganz große Breite. ela é muito ampla. Das kann ganz trivial sein. Isto pode soar muito trivial, ou pode ser muito trivial. Und das kann etwas ganz Heiliges sein.
mas isto também pode ser algo muito divino, muito Also sagrado. ich kann sagen, Eu posso, por exemplo, dizer, ich gebe ihm dieses Stück Kreide. eu dou a ele este pedaço de giz. Das ist eine kleine Hand. Isso é uma pequena handlung. Und ich kann auch vielleicht mit einem einzigen Wort eine Handlung bedienen. E eu posso também, talvez, com uma simples palavra, com uma pequena palavra, expressar ou realizar uma handlung. Also zum Beispiel, wenn eine Frau und ein Mann vor dem Altar stehen, um zu heiraten. Por exemplo, quando o homem e a mulher postam-se diante do outro no altar, no ato do casamento. Und dann muss man sagen, oder man will sagen, ja. E ali a pessoa, cada dos dois, quer então dizer sim. Das ist eine Handlung. Isto é uma handlung. Und diese Handlung hat Folgen. E esta handlung tem consequências. Auch diese kleine Handlung hat Folgen, aber ganz klein. Também esta pequena handlung tem consequências, mas bem pequenas. Also Handlung ist, was Folgen hat. Ou seja, handlung é algo que tem consequência. Ob das eine gute oder eine böse Handlung ist, das ist noch offen. Se trata-se de uma boa handlung ou de uma má handlung, isso ainda está aberto. Und was gut und böse ist, wissen wir auch nicht so genau. E o que é bom e o que é mal, nós ainda não sabemos exatamente. Darüber müssten wir uns sehr gründlich besprechen. Nós precisaríamos conversar bastante a respeito disso. Und das lassen wir jetzt offen. Mas nós vamos deixar isso por enquanto em aberto. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, E para fechar, então, eu gostaria de dizer ainda, die Waldorfschule 1919 war der Beginn von dem. que a Escola Waldorf de 1919 foi o início foi o início disto. Rudolf Steiner hat zahlreiche Anregungen gegeben, was getan werden kann, gehandelt werden kann in der Schule. O Steiner deu inúmeras indicações do que pode ser feito na escola. Und das hat sich auch ganz schön entwickelt. Isto se desenvolveu de uma forma muito bonita. Also das Handwerk, Ou seja, o ofício, o trabalho manuais und die Kunst e a arte und vieles. e muitas outras coisas. Aber dieser Impuls ist ins Stocken geraten. Mas este impulso, ele está agora meio que represado. In Deutschland, wo der Ursprung lag, ist er sehr stark ins Stocken geraten. Lá na Alemanha, onde este impulso foi dado, todo o movimento está bem parado. Und das liegt daran, dass alle Bedingungen des Lebens sich total verändert haben. Isto tem a ver com a questão de que muitas das condições da vida se modificaram, Dass es immer weniger Handwerker gibt que nós temos cada vez menos artesãos, und dass es immer weniger Bauern gibt que nós temos cada vez menos agricultores und so weiter. e assim por diante. Das sage ich nur, weil wir darüber noch weiter nachdenken müssen. Eu estou falando isso porque nós ainda vamos precisar pensar adiante a respeito. Woran das liegt. Né? Qual o motivo disto? Und so sind wir jetzt angekommen, dass wir sagen können, dieser Keim Waldorfschule muss weiterentwickelt werden. E agora nós chegamos ao ponto de poder dizer que este germe da escola Waldorf ele precisa ser desenvolvido adiante. Und zwar in dieser Richtung der Handlungspädagogik.
E é certo que nesta direção da pedagogia do fazer. Und jetzt haben wir gesehen, das hängt aufs engste zusammen mit der Landwirtschaft. E nós podemos então também afirmar que isto tem uma ligação direta com a agricultura. Deswegen sind wir hier versammelt. E é por isso que nós estamos aqui reunidos.